Fala, rapaziada, e tá dando o que falar ainda, hein? Aquela goleada do Flamengo na noite de ontem contra o Vitória por 8-0. Foi um showzaço do Flamengo que impactou na imprensa paulista, que chamou muita atenção dos jornalistas que cobrem, né, o futebol, falam muito do futebol, principalmente do Flamengo. Quando se trata do Flamengo, meus amigos, os caras piram ao vivo. E tem um torcedor que é jornalista, né, torcedor do Palmeiras, ficou de boca aberta com a atuação do Flamengo. Rapaziada, já dedico os créditos ao canal Band Esportes. Peço que você assista até o final esse corte que tá sensacional. Já deixa o teu like, se inscreva se não for inscrito. Assista aí até o final. Olha só o que eles comentaram sobre a partida do Mengão. Se liga só. 22 foi barato até. 22 foi barato, diz ele, diz o Felipe Luiz. Aí, não, mas claro, ninguém vale os 22, não sei o que e tal. As pessoas, as coisas valem enquanto as pessoas são dispostas a pagar por elas. O Flamengo tem dinheiro, vai lá e paga e o cara resolve o jogo ou ajuda a resolver. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Pedro, um mês atrás era crise. Um mês atrás era a crise do Pedro, que ia melar o campeonato, o time, ia rachar o elenco, o Felipe Luiz não tinha experiência e tal. Ele entra, faz gol de elástico, faz o que quer aí e tal, e é muito elogiado pelo Felipe Luiz. Então, só para pontuar algumas coisinhas que foram faladas ali pelo Felipe Luiz, o Arnaldo. Eu acho que nessa... Bom, parênteses, entrou o De La Cruz, né? Que as pessoas estavam fazendo os serviços burocráticos lá, entrou. Que também foi detonado. Eu entendi o teu ponto primeiro, antes de a gente entrar para o campo. Os problemas externos que um clube grande tem e que um técnico novato teve que enfrentar, né? A crise com um dos principais jogadores, o Pedro. A crise médica, quando tem um comunicado ou troca de WhatsApp condenando a carreira do De La Cruz. A questão do Gerson é a terceira, posso pegar para você, porque era o capitão do time que saiu, certo? O capitão do time pediu para sair no meio da questão, no meio da temporada, né? Então não foram poucas coisas, não. Talvez a gente esteja analisando aqui a troca de pele dos dois principais times, com muitas contratações. O Flamengo mudou institucionalmente o plano de janeiro para agora. Então a janela do Flamengo no meio do ano, não foi no início do ano. No início do ano veio o Juninho, que hoje a gente nem sabe se está no elenco do Flamengo. Está lá, com todo respeito ao Juninho. Mas não é nem cogitado. E era motivo de crítica da torcida lá no início. Então o Flamengo mudou a política de contratações, mas o técnico enfrentou vários problemas nesse período aí, até ele juntar o Jorginho, o Saul, o Samuel Lino e tal. Teve maremoto e ele conseguiu lidar com essas coisas até agora. Além do Gero, vou botar mais um elemento, aí vou para o campo. A importância dos jogadores que ele foi perdendo, o lado direito, que era o lado mais forte do time, saiu. O Gerson e o Wesley, certo? Saíram os dois pós-mundial. A dupla de volantes se machucou, Pulgar e De La Cruz, certo? Então, ele teve, o Danilo e o Alexandre vivem se machucando. Então, ele tem muito mérito nesse momento de, mesmo com excelentes jogadores, ter rapidamente transformado isso num timaço, certo? Acho que para mim, essa é a pressão pro rival, pro Abel, que a gente vai ouvir ele falar depois. O Abel tem dois fantasmas no momento. Um se chama Esporte Clube Corinthians Paulista, e esse fantasma dura até o final de semana. Depois acabou o fantasma, cada um vai para um lado. Mas ele vai assombrar os sonhos do Abel até o final do ano. Porque agora o Corinthians está na briga para atrapalhar o Palmeiras num campeonato em que ele não disputa com o Palmeiras. A gente vai ouvir o Abel falando, prefiro ganhar títulos do que derbys. O Corinthians ganhou um título em cima do Palmeiras e eliminou o Palmeiras de outra Copa. Agora eles não disputam mais a mesma coisa, mas o Corinthians pode atrapalhar o Abel na disputa contra a mesma coisa, mas o Corinthians pode atrapalhar o Abel na disputa contra o segundo fantasma, que é o Flamengo. O Flamengo vai assombrar o Palmeiras. Nessa briga aí, sim, pela primeira vez a gente está tendo. Isso é legal, cara. A primeira vez a gente está tendo o Real Madrid e Barcelona, no Brasileirão de pontos corridos. Primeira vez. Isso é legal. Isso é legal. Não, é legal pra gente ver. Às vezes, vamos ver. Um não pode falhar, se eu perder ponto aqui eu tô ferrado. Que nível de jogo? Vai para 100 pontos, 99. Quem vai jogar melhor? Quem investiu mais? Quantos jogadores? É legal, pela primeira vez está acontecendo isso. Pela primeira vez, Palmeiras e Flamengo estão disputando cabeça a cabeça o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E acho que o Felipe, na briga com o Abel, ele está vencendo. Ainda mais porque ele venceu o confronto direto no Allianz Parque. A chave do Felipe na Libertadores me parece, a princípio, mais acessível que a do Abel. O Palmeiras vai ter que elevar o nível também para chegar à final da Libertadores. Na Libertadores, cada um está de um lado. No Brasileirão, estão se enfrentando na mesma raia, na mesma corrida.
E aí essa é a questão. Em quanto tempo o Abel vai conseguir colocar o time no estágio que o Felipe colocou o Flamengo? Me parece estar no caminho, o Abel. Com atraso, né? Com mais atraso que o Felipe. É a questão da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Que todo mundo que cobre o Palmeiras estava careca de saber, como disse o Massa, que era a principal solução alternativa para o momento. E os caras estão bem, né? Os caras estão bem. Então, assim, eu acho que essa briga, vou voltar à frase do Felipe sobre a disputa interna, Samuel Lino contra Cebolinha e Mikael. A briga entre Palmeiras e Flamengo, ela desafia todo mundo que trabalha nos dois clubes. Seja a briga em relação à mudança do calendário, cada um puxa para um lado, seja a briga pela não convocação de jogadores na data FIFA, seja a briga sobre as contratações, seja a briga pelos detalhes, essa vai até o final. E é uma briga boa. E eu acho até, Tironi, que dentro dessa circunstância, ela demorou um pouco a acontecer no principal campeonato de futebol aqui, que são os pontos corridos. Muito por conta do Flamengo, menos pelo Palmeiras. O Flamengo não disputa esse negócio há 5 anos. Agora ele tá para valer. Tá para valer. E a gente imagina que, mesmo que essa mudança de calendário tenha encurtado a temporada do Brasileirão, né, espremido um pouco mais para Palmeiras e Flamengo, que a gente veja atuações desse nível dos dois times mais vezes. Embora o Flamengo esteja reclamando, o Palmeiras não, na questão do calendário, a próxima rodada é só no final de semana. O Felipe e o Abel têm 6 dias para preparar. O Felipe e o Flamengo para jogar contra o Grêmio em casa, o Abel para preparar. Enfim, o Palmeiras para jogar uma partida decente contra o Corinthians esse ano. Esse nível de desafio é muito bom para os dois. Mas, como disse aqui meu parceiro, sempre diz, só ganha um. E quem perder vai ficar machucado. Porque é uma briga de gente grande, é uma briga de cachorro grande. Não tem nenhum azarão nessa história, né? Então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu vejo o estágio atual do Flamengo um pouco mais avançado, enquanto equipe, até de uma forma surpreendente. Mas ganhar de 8 tem muito a ver com o DNA de um, e ganhar de 3 tem muito a ver com o DNA do outro, também tem isso, né? É pouco provável que o campeonato seja decidido nos gols, no saldo de gols. A tarefa do Palmeiras é conseguir chegar ao confronto com o Flamengo em condição de bater o Flamengo lá no final do campeonato no Maracanã, sem margem de erro praticamente, incluindo a próxima rodada, que tem o desafio Corinthians, que é o primeiro fantasma do Abel. Esse gol que a gente acabou de ver do Arrascaeta é meio simbólico, né, do time do Flamengo. Troca de passes espetacular, passa aqui, o Arrascaeta manda de canhota. Finalização genial de quem faz as coisas sempre Pois assim, né? Agora, o Massa, por que o Palmeiras pode ainda competir com o Flamengo? Abraço, satisfação. Porque o time é bom, porque o Abel é um bom treinador e está um ponto de diferença do Flamengo. O Flamengo é muito mais brilhante, ele está muito mais pronto, ele está muito mais... Você tem muito mais certeza que o Flamengo vai conquistar os 3 pontos. O Palmeiras não, o Palmeiras pode competir porque teve reforços, melhorou o seu time, está chegando o Andréas, vai ser mais um reforço para o time, vai melhorar o nível técnico. Agora, não dá para saber se vai dar tempo de estar tudo ajustado, pronto. Ontem foi um sinal muito interessante, né, do que o Palmeiras deu. Foi um dos melhores jogos do Palmeiras no ano. O Sport é fraco, mas o time lá do Peru também era fraco. A diferença de jogo para o Universitário do Peru, segundo jogo, para esse é um negócio cavalar, brutal, gigantesco, né? O Palmeiras jogou ontem muito bem. E o Palmeiras tem condições, sim, de chegar vivo no confronto contra o Flamengo e vai ter que fazer o que nenhum clube fez, jogar e ganhar do Flamengo no Maracanã. É fácil? Não é, não. É possível? É possível. Mas tem que ver até lá como as coisas vão chegar, como o Palmeiras vai negociar os 4 clássicos que tem para fazer, né? Tem 2 contra o Santos brigando para não cair, né? Para o Palmeiras a montanha é maior, sem dúvida nenhuma. Assim como será na Libertadores. O River tá liderando o grupo dele lá no Campeonato Argentino, o desempenho não foi bom, mas tem quase um mês, menos já, né? Tem 3 semanas até o confronto. Se o River ganhar do Palmeiras fora, lá no Monumental, vai ser uma novidade, uma coisa espetacular, uma coisa patética? Não vai. Pode acontecer. E acho que o Flamengo tem mais possibilidades de seguir na Libertadores, principalmente contra os Estudiantes. O resto eu não sei, é preciso esperar um pouco. Mas eu acho que o Palmeiras, sim, tem condições, tem capacidade para levar essa disputa até o fim. Mas para isso vai ter que fazer algo diferente. O algo diferente é manter o nível de jogo de ontem contra outros adversários mais fortes, e chegar no Maracanã em condições de ganhar o jogo. Porque o empate também não basta. Se tiver empatado, só se o Palmeiras tiver mais vitórias.
Porque no saldo de gols não tira e não tira mais. Ele pode. Não tem como. É que no caso do saldo é um critério lá, o terceiro. É o último, o penúltimo. É 5 vitórias do Palmeiras 1-0. 4 vitórias do Flamengo por 14-1. E 1-1, o Palmeiras está na frente. Então, isso. a sua consistência pode barrar um show como esse. Exato. É possível Se tem barrar. pressão do Flamengo em cima do Palmeiras, tem do Palmeiras em cima do Flamengo. Não tem respiro. Não tem respiro, meu irmão. Essa Então, vitória eu fiquei muito louco mesmo da vida no jogo contra o Vitória lá no Barratão. Achei que não era para poupar todo mundo. Ali o Palmeiras perdeu uma grande chance de ter invertido o papel. Porque aí a discussão seria outra. Falar, mas olha, se o Palmeiras ganhar do Juventude, quem está na frente do Flamengo é o Palmeiras, por 2 pontos. Sim. Ali foi um vacilo enorme, né? Tomou 2-0 de forma ridícula e depois foi buscar o empate lá, enfim. Foi a construção do jogo, do campeonato, cara. A construção é essa. Você vai deixando alguns pontos pelo caminho, como você em perder do Bahia na última bola do jogo, em casa, jogando, tentando fazer o gol, tomou um contra-ataque e perdeu o jogo. Se você empata aquele jogo, também você teria outra dificuldade. Mas o Flamengo também deu umas vaciladas, né? Perdeu do Santos, teve problema com o Ceará. Mas este Flamengo aí não dá indícios de que vai dar uma ramelada, certo? Não dá indícios. Futebol, a gente sabe como funciona. É possível sim, cara. Essa vitória, ela é tão grandiosa assim, como eu disse, é a terceira maior goleada da história do Brasileirão, que começou em 1971. Dos pontos corridos é a maior, né? Dos pontos corridos é a maior. Perde para o 9-0 do Vasco contra o Tunaluso e aquele 10-1 do Corinthians contra o Tiradentes em 83. Ela tem uma curiosidade, que é o impacto que a gente aqui não tem noção, que é o impacto lá na Bahia. Existe um movimento das torcidas nordestinas, sobretudo bastante encampada pela torcida do Vitória, a ponto de levar faixas no Barradão quando joga contra o Flamengo, porque incomoda muito essas torcidas locais a quantidade de flamenguistas que tem no Nordeste. E eles levam uma faixa, que é uma faixa escrito e a setinha apontada para o visitante, a vergonha do Nordeste. E coloca essa faixa dizendo que quem é flamenguista no Nordeste é uma vergonha para o Nordeste e tudo mais. Então, é que a gente talvez aqui em São Paulo, e quem está no Rio, a gente não tem noção do tamanho desse 8-0 hoje lá em Salvador ou na Bahia de maneira geral. Porque o torcedor do Vitória, que está envergonhado, o presidente falou isso, os jogadores falaram isso, tal, influencers estão falando isso e tudo mais, porque esse camarada, ele vai encontrar um flamenguista na esquina, na padaria, ele vai encontrar na rua, o amiguinho da escola. É um impacto muito grande que o restante do país talvez não tenha. Se o Flamengo faz 8-0 no Juventude, ele vai encontrar um a cada, 10 mil habitantes lá em Caxias que torce pro Flamengo. Em Salvador é diferente. Então, a vergonha do Vitória, a vergonha do torcedor do Vitória, ela é imensamente maior por ser o Flamengo e saber que vai ter muito flamenguista, seu parente, seu amigo, o cara da quitanda, o cara do posto de gasolina, enchendo o saco dele. Então, por isso que o sentimento realmente do torcedor do Vitória não é só o placar, é para quem foi. Talvez a gente não tenha essa noção. Quem tá lá vai saber do que eu estou falando, porque realmente é um sentimento o nordestino, sobretudo o que mora em Salvador e que torce pro Vitória, não gosta de saber que tem tanto flamenguista na cidade dele, que acha que é um absurdo e tudo mais. Então, uma vitória para quem mora, pro flamenguista que mora na Bahia, cara, e sobretudo em Salvador, deve estar sendo um negócio... É daquelas que daqui 3 anos acabou 1-1, ou 1-0 pro Vitória. Meu time ganhou, tá, e o 8 lá? Você faz o que com o 8? É para sempre, isso é para sempre, sobretudo nessa situação. Uma coisa que me chama a atenção no Flamengo é a harmonia dos jogadores diante de um elenco cheio de jogador. De um elenco com tanta opção. Não é fácil, gente, com 30, 40 jogadores, você não ter confusão, porque tem cara sendo cortado do banco. Um cara é um profissional, tá apto a jogar, com a idade boa, muitos deles de jogador de seleção como Vinha, e o cara não consegue ir pro banco, ele tem que ficar na casa dele e não consegue jogar. E a idade vai passando, o cara vai... E os caras estão em harmonia. O Felipe está conseguindo fazer isso não é simples. Isso parece simples, mas não é. Às vezes você vem time com menos elenco, com um monte de pé de rato e o cara lá, ai meu Deus, eu não jogo, não treina, não tem vontade. O que me parece não é só o Felipe o mérito. O clube hoje proporciona para aquele jogador um salário tão bom, tão alto, tudo em dia, que o camarada fala, cara, eu sei, eu não tô jogando, mas do que tá fora aí, ó, esse monte de clube ou que estão devendo, ou que estão atrasando, cara, aqui eu tô em paz, minha família tá em paz, eu tô com um baita salário, uma baita luva, eu vou segurar minhas pontas aqui, que eu sei que não é o ideal, eu queria estar jogando, mas o ambiente te leva a você aceitar até esse tipo de coisa. Mas claro que tem ali o Felipe gerindo tudo isso também de uma maneira brilhante, como fez com o Pedro. Amigão, se você não treinar, você tá fora, expôs o Pedro, depois de muito ter falado com o Pedro, e os demais falam, cara, se ele tá fazendo isso com o Pedro,
que a torcida gosta tanto, você imagina o que vai fazer comigo. Eu Foi vou uma me... cartada forte. Fortíssima, Né? Aquela mas deu altura. certo. Funcionou. E funcionou. Os demais vão e enquadram ali, todo mundo vai seguir na mesma linha, não vai sair do trilho. Se o Pedro foi colocado de volta, os demais vão fazer. Então, quando você junta tudo isso e esse talento individual de cada um, se tem essa harmonia, realmente é muito difícil você, sobretudo nos pontos corridos. Mata-mata, Palmeiras e Flamengo, 2 jogos, ou ainda mais, final da Libertadores, 90 minutos. Cara, muda tudo, sai um gol rápido, nunca me esqueço, né? Final São Paulo e Inter. O volante lá, Josué. sobe com o bração, cotovelada, vermelha, é expulso. Cara, você tava tudo organizado, você faz um enorme planejamento, o cidadão subiu um cotovelo com 30 segundos e mudou tudo. Aí é outra coisa, tem jogo e tem muito jogo no mano a mano, mas 30, 40, 38 rodadas, que seja 30, 25, você nessa remada, contra essa remada, é muito difícil de pegar, cara, é muito difícil. Alguns pontos aí sobre o que o Vessone falou, Massini, presta bastante atenção que eu vou te falar. Primeiro sobre essa história do cara que gerir um elenco com 40 jogadores, 30, que são todos bons. Então pega qualquer cara aí do Flamengo. Pega lá, o Cebolinha. Põe o Cebolinha andando ali na Marquês de São Vicente, aqui em São Paulo, se ele falar, eu quero jogar aqui. Ele já entra, já veste a camisa 7, já é titular no time de São Paulo, possivelmente é Na titular Rua São do Jorge, Palmeiras, então, mais ainda. Não, Palmeiras qualquer acho que um. não. Hã? Palmeiras acho que não. Tá bom, beleza. Palmeiras acho que não. Então no São Paulo no Corinthians Os outros no Grêmio 18. no Internacional no Cruzeiro em todos os outros ele vai ser. Sim. Tô falando do Cebolinha, que é hoje, sei lá, O sexto, atacante de lado, o sei lá, sétimo, que é sei o lá. atacante que é do Flamengo. Esse é um ponto. E aí, só que esses caras continuam lá, estão numa boa, estão beleza, por quê? Isso acontece, Massa, e não é uma provocação que eu vou falar, acontece com alguns clubes. O cara não se importa de ser reserva do Real Madrid, o cara tá no Real Madrid. O cara tá lá numa camisa gigantesca, e não é só ganhando bem, o cara está num lugar que fala, aqui, meu amigo, aqui eu vou ganhar, aqui daqui a pouco eu vou entrar, aqui eu tô fazendo a minha Tem carreira bônus por nesse título. lugar. É diferente dele estar em qualquer outro lugar do Brasil hoje, qualquer outro lugar do Brasil, qualquer outro. Qualquer outro time. Então essa é uma diferença que para mim é muito importante. Segunda, ele fala sobre as vitórias de goleadas da história, né? Tem o Corinthians com 10-1 no e o Vasco Tiradentes, 9-0. E o Vasco 9-0. Década de 80, isso. Tiradentes e Tunaluso. Não estamos falando do Vitória. Estamos falando de um campeonato que tinha 195 clubes, jogava o Flamengo contra o time da 15ª divisão local, e esse era o campeonato. O Tunaluso vale para isso, o Tiradentes mais ainda. Então, você ganhar de 10-1 de um time que é praticamente amador, é compreensível. O que o Flamengo fez ontem foi vencer um rival que está na mesma divisão dele e que é um gigante regional Dentro do seu estado, né? estado. E que já foi vice-campeão brasileiro, entre outras coisas. Só O Flamengo Só um meteu fiapo 6-2 no Palmeiras na década de 80, cara. Sim. Não, só um fiapo Daí. dessas goleadas. Eu acho que as goleadas de 7 até então dos pontos corridos também foram no formato pontos corridos com clubes de primeira divisão. Mas é importante salientar que elas ocorreram antes de virarem 20 clubes. Então tinham mais clubes disputando, o que deixava talvez um nível um pouco... O Bahia perdeu de 7 do Cruzeiro em casa, o Cruzeiro do Alex, né, no campeonato de pontos Até corridos. teve, né? O Inter meteu 7 no Santos. sim, ano passado. 7-1. Ano Mas passado. retrasado. Exatamente. Retrasado. Então, nós tivemos goleadas muito impactantes. Essa também do recente do Vasco, contra o Santos foi também, mas, de fato, nunca 8 com um adversário de primeira divisão que tinha sofrido, no máximo, 2 gols por jogo nesse campeonato, né? O Vitória... treinador que, na teoria, é especialista Exato. Então, defensivo, né? o Vitória tinha perdido, no máximo, por 2. Perdeu por 8. Isso acho que aumenta o feito mesmo do Flamengo. E aí, meus amigos, o que vocês acharam da opinião da galera aí do canal Band Esportes? Vocês curtiram a opinião deles, a análise deles dessa partida aí contra o Vitória? E aí, o que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo, deixa o teu comentário, já deixa o like também, se inscreva se não for inscrito e ativa o teu sininho para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!